Cada pessoa tem uma personalidade e reage de maneira diferente diante da mesma situação. O que nos leva a ser como somos? O que mais influencia o comportamento de cada um? Pois é, dizem os especialistas, né, que pode ser educação, meio ambiente, genética, mas quem vai explicar pra gente é o psiquiatra homeopata Luiz Andrade. Boa tarde, doutora Luiz. Boa tarde. O ser humano é o quê, doutora Luiz? Nós somos o quê? Mistério profundo. Mistério. Mas a gente tem clareza quanto a algumas coisas. A primeira delas é de que realmente isso que você falou é pertinente, faz sentido. A genética, né, o material genético, o DNA, as influências ambientais que envolvem, inclusive, a educação desde o cordão umbilical, né, através da barriga da mãe, que a gente está sendo influenciado pelo que vem de fora, e o nosso temperamento, que é isso que podemos chamar também de personalidade, que é o jeito que a gente lida com a genética e o jeito que a gente lida com as influências ambientais. Quer dizer, definitivamente a gente não pode dizer que já nascemos como seremos. Não, isso temos a né? pré-tendência, Arthur. A pré-tendência é o que a genética chama de genótipo. Através das influências ambientais e de características pessoais, esse genótipo se transforma em fenótipo, que é então a junção da genética com as influências ambientais. Então todo ser humano tem uma parte que é automática, que é instintiva e que podemos dizer que é animal e que tenta então o tempo inteiro sobreviver. É isso que a nossa parte instintiva animal busca, sobreviver. Portanto, o egoísmo, a agressividade e a sobrevivência a qualquer custo é o que impera nessa parte mecânica, instintiva e automática nossa. Todos temos ela. Pois é, algumas pessoas dizem assim, mas aquela pessoa tem uma índole má, ou aquela é bondosa, né? A pessoa já é assim ou é o meio ambiente que faz assim? Ou tá errado a pessoa dizer assim, mas aquela tem índole má e não vai mudar? A maior parte das vezes, Isabela, é a influência ambiental que vai fazer com que este animal que somos nós na infância se mantenha como animal e não se transforme em humano. A ideia de humanizar a nossa parte animal tem a ver basicamente, Isabela, com a questão de um treinamento das forças interiores para nós resistirmos à tentação de só queremos comer e curtir, ou seja, sobreviver e comemorarmos. Então, essa parte do autocontrole aí, ela é possível, ela é viável. Doutora Luísa, a gente tem um limite de formação ao longo da vida, ou pergunto melhor, até que idade a gente tem essa formação da nossa personalidade? Existe isso? Tem, Arthur. Nós temos a época mais influenciável e, portanto, a época do treinamento. Isso vai desde o nascimento até por volta dos 7 anos de idade. Lógico que aos 9 você aprende, aos 90 você pode aprender, mas a formação, o treinamento original é feito quando a argila ainda está molhada, quando ainda está, vamos dizer assim, impressionável. Quanto mais velho a gente vai ficando, menos impactável a gente é. Bom, a Tânia quer saber do senhor, ela diz que é muito preocupada, ela está sempre de mau humor, triste, angustiada e pessimista até. Ela acha que sempre vai tudo dar errado. Ela diz que desde criança ela acha que as coisas vão dar errado. E ela quer saber por que ela tem esses sintomas. Na TPM ela diz que é pior, né? Mas ela diz que desde criancinha, o que ela deve fazer? Veja, Tânia, o que acontece é o seguinte: se for uma tendência genética, familiar, ou se foi alguma coisa que na sua infância foi mal, vamos dizer assim, mal trabalhada, a gente tem como raciocínio fazer o quê? A consciência dos seus limites, a consciência das suas dificuldades, a consciência do que a gente chama de tendências desviantes. A partir disso, nós temos então o quê? A possibilidade do livre-arbítrio, de escolher um caminho diferente. Quando envolve essa questão de insegurança, de medo, quando envolve a questão de rancor, de mágoa, a pessoa tem que trabalhar isso através do verbo, da palavra, que é então através de terapia, e às vezes a gente precisa de alguma ajuda medicamentosa para poder dar uma empurradinha, para poder, Isabela, não para a pessoa ficar tomando remédio a vida inteira, mas para poder ter força para fazer essa mudança inicial. Então o que a gente busca, Tânia, é uma mudança de atitude diante da vida, e não é fácil, eu sei disso, não é uma coisa tranquilinha não, mas é possível, e através dessas ferramentas que a gente tem, terapia, um bom tratamento homeopático que possa te ajudar não a ser diferente do que você é, mas ser mais forte interiormente, ter um autocontrole melhor. Talvez o senhor tenha respondido a Joyce, que perguntou, a Graziela, a Luciana. Por exemplo, a Luciana diz que é muito estourada, que ela faz as coisas sem pensar, toma atitudes erradas e acaba prejudicando as pessoas e os outros. Como ela deve controlar? Quer dizer, elas acham que elas têm algumas características, né, que elas não conseguem fugir disso, né, que elas querem saber por que os conselhos que o senhor tem. Todos nós, Isabela, temos tendências desviantes. Não existe ninguém normal, deixa eu lembrar os amigos da Globo, que não tem ninguém normal. A normalidade seria uma estabilidade que ninguém tem. Mas ao mesmo tempo que não existe ninguém normal, todo mundo pode melhorar. O que varia, Isabela, é o tipo de problema, o tanto de problema e como que a pessoa lida, quanto que ela tem de capacidade de lidar. Então, no caso, quando a pessoa é estourada, é o temperamento colérico, é o temperamento que, quando está bem equilibrado, ele é o temperamento das pessoas que são empreendedoras, que vão à frente dos outros. Mas quando está inadequado, ele fica explosivo, ele fica, então, estupim curto. E aí essa questão da autorregulação
volto a dizer, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível. Nós temos que buscar controlar esse animal que habita em nós. E que animal é esse? Os impulsos que vêm de uma maneira fora do controle. Portanto, treinar é fundamental. A gente pode afirmar tranquilamente que a formação, a consolidação dessa nossa consciência é fundamental, então, para esse processo todo ao longo da vida. Consciência, Arthur, não implica em livre-arbítrio, mas não há livre-arbítrio sem consciência. Ou seja, não é possível a gente intervir no nosso destino que não através de identificar, de fazer o autodiagnóstico. Assim, olha, eu sou uma pessoa que sou boazinha demais da conta, que ajudo todo mundo, mas que sou capaz de ficar sem paletó para dar o paletó para os outros. Então, todo exagero é inadequado, até o exagero de coisas boas. Portanto, consciência das suas limitações e das suas inadequações. E a partir da consciência, o livre-arbítrio, a escolha de querer mudar. O destino é uma linha que é predestinada, é a genética, é tudo que aconteceu conosco. Mas através de consciência e livre-arbítrio, nós podemos intervir. Não é fácil, não é simples, Arthur, mas é possível. Eu acho que aí a pessoa deixa de ser ator na peça da vida e passa a ser também autor do script, intervir naquilo. Agora, meio que repetitiva a minha pergunta, mas a gente alimenta esse processo de consciência ao longo da vida toda, né? Ah, é, né? A consciência. Você me falou há algum tempo atrás do orai e vigiai. O vigiai é a consciência, né? O orai é pedir essa ajuda do plano espiritual, mas o vigiar é isso, é estar de olho e tentar melhorar cada vez mais a nossa limitação animal, porque é possível. Obrigada, doutor. O senhor deu recado e respondeu a várias pessoas. Marcelo, Tadeu, Tainá, a Joyce, obrigada.